De repente, Honório olhou para o chão e viu uma carteira. Abaixar-se, apanhá-la e guardá-la foi obra de alguns instantes. Ninguém o viu, salvo um homem que estava à porta de uma loja e que, sem o conhecer, lhe disse rindo: "Olhe, se não dá por ela, perdi-a de uma vez." "É verdade", concordou Honório, envergonhado. Para avaliar a oportunidade desta carteira, é preciso saber que Honório tem de pagar amanhã uma dívida, 400 e tantos mil réis, e a carteira trazia o bojo recheado. A dívida não parece grande para o homem da posição de Honório, que advogava, mas todas as quantias são grandes ou pequenas, segundo as circunstâncias, e as dele não podiam ser piores. Gastos de família excessivos, a princípio por servir a parentes e depois por agradar a mulher, que vivia aborrecida da solidão. Bailes daqui, jantar dali, chapéus, leques, tantas coisas mais, que não havia remédio, senão ir descontando o futuro. Endividou-se, começou pelas contas de lojas e armazéns, passou aos empréstimos, 200 a um, 300 a outro, 500 a outro, e tudo a crescer, e os bailes a darem-se, e os jantares a comerem-se, um turbilhão perpétuo, uma voragem. "Tu agora vais bem, não?" dizia-lhe ultimamente o Gustavo, advogado e familiar da casa. "Agora vou", mentiu Honório. A verdade é que ia mal. Poucas causas, de pequena monta, e constituintes remissos. Por desgraça, perdera ultimamente um processo em que fundara grandes esperanças. Não só recebeu pouco, mas até parece que lhe tirou alguma coisa, a reputação jurídica. Dona Amélia não sabia nada. Ele não contava nada à mulher, bons ou maus negócios, não contava nada a ninguém. Fingia ser tão alegre como se nadasse em um mar de prosperidade. Quando Gustavo, que ia todas as noites da casa dele, dizia uma ou duas pilhérias, ele respondia com 3 e 4. E depois ia ouvir os trechos de música alemã, que Dona Amélia tocava muito bem ao piano, e que Gustavo escutava com indizível prazer, ou jogava cartas, ou simplesmente falava de política. Um dia, a mulher foi achá-lo dando muitos beijos à filha, criança de 4 anos, e viu-lhe os olhos molhados. Ficou espantada e perguntou-lhe o que era. "Nada, nada." Compreende-se que era o medo do futuro e o horror da miséria, mas as esperanças voltavam com facilidade. A ideia de que os dias melhores tinham de vir dava-lhe conforto para a luta. Estava com 34 anos, era o princípio da carreira. Todos os princípios são difíceis e toca a trabalhar, a esperar, a gastar, pedir fiado ou emprestado para pagar mal e as más horas. A dívida urgente de hoje são os malditos 400 e tantos mil réis de carro. Nunca demorou tanto a conta, nem ela cresceu tanto como agora. E a rigor, o credor não lhe punha a faca aos peitos, mas disse-lhe hoje uma palavra azeda, com um gesto mau, e Honório quer pagar-lhe hoje mesmo. Eram 5 horas da tarde. Tinha se lembrado de ir a um agiota, mas voltou sem ousar pedir nada. Ao enfiar pela rua da Assembleia, é que viu a carteira no chão, apanhou-a, meteu-a no bolso e foi andando. Durante os primeiros minutos, Honório não pensou nada. Foi andando, 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 até o Largo da Carioca. No largo, parou uns instantes, enfiou depois pela Rua da Carioca, mas voltou logo e entrou na Rua Uruguaiana. Sem saber como, achou-se daí a pouco no Largo de São Francisco de Paula e, ainda sem saber como, entrou em um café, pediu alguma coisa e encostou-se à parede olhando para fora. Tinha medo de abrir a carteira. Podia não achar nada, apenas papéis e sem valor para ele. Ao mesmo tempo, e esta era a principal das reflexões,
A consciência perguntava-lhe se podia utilizar do dinheiro que achasse. Não lhe perguntava com ar de quem não sabe, mas antes com uma expressão irônica e de censura. Podia lançar mão do dinheiro e ir pagar com ele a dívida? Eis o ponto. A consciência acabou por lhe dizer que não podia, que devia levar a carteira à polícia ou anunciá-la. Mas tão depressa acabava de lhe dizer isto, vinham os apuros da ocasião e puxavam por ele e convidavam-no a ir pagar a cocheira. Chegavam mesmo a dizer-lhe que, se fosse ele que a tivesse perdido, ninguém iria entregá-la, insinuação que lhe deu ânimo. Tudo isso antes de abrir a carteira. Tirou-a do bolso, finalmente, mas com medo, quase às escondidas. Abriu-a e ficou trêmulo. Tinha dinheiro, muito dinheiro. Não contou, mas viu 2 notas de 200 mil réis, algumas de 50 e 20. Calculou uns 700 mil réis ou mais, quanto menos 600. Era a dívida paga. Eram menos algumas despesas urgentes. Honório teve tentações de fechar os olhos, correr à cocheira, pagar e depois de pagar a dívida, adeus. Reconciliar-se-ia consigo. Fechou a carteira e, com medo de a perder, tornou a guardá-la. Mas daí a pouco tirou-a outra vez e abriu-a com vontade de contar o dinheiro. Contar para quê? Era dele. Afinal venceu-se e contou. Eram 730 mil réis. Honório teve um calafrio. Ninguém viu, ninguém soube. Podia ser um lance da fortuna, a sua boa sorte. Um anjo. Honório teve pena de não crer nos anjos, mas por que não havia de crer neles? E voltava ao dinheiro, olhava, passava-o pelas mãos, depois resolvia o contrário, não usar do achado. Restituí-lo a quem? Tratou de ver se havia na carteira algum sinal. Se houver um nome, uma indicação qualquer, não posso utilizar-me do dinheiro, pensou ele. Esquadrinhou os bolsos da carteira, achou cartas que não abriu, bilhetinhos dobrados que não leu, e por fim um cartão de visita. Leu o nome, era do Gustavo, mas então a carteira examinou-a por fora e pareceu-lhe efetivamente do amigo. Voltou ao interior, achou mais 2 cartões, mais 3, mais 5, não havia dúvida, era dele. A descoberta entristeceu-o. Não podia ficar com o dinheiro sem praticar um ato ilícito, e naquele caso doloroso ao seu coração, porque era em dano de um amigo. Todo o castelo levantado esborrou-se, como se fosse de cartas. Bebeu a última gota de café, sem reparar que estava frio. Saiu e só então reparou que era quase noite. Caminhou para casa. Parece que a necessidade ainda lhe deu uns últimos puxões, mas ele resistiu. Paciência, disse ele consigo. Verei amanhã o que posso fazer. Chegando à casa, já ali achou Gustavo, um pouco preocupado, e a própria dona Amélia o parecia também. Entrou rindo, perguntou ao amigo se lhe faltava alguma coisa. Nada. Nada? Por quê? Mete a mão no bolso, não lhe falta nada? Falta-me a carteira, disse o Gustavo, sem meter a mão no bolso. Sabe se alguém achou? Achei-a eu, disse Honório entregando-lhe. Gustavo pegou dela precipitadamente e olhou desconfiado para o amigo. Esse olhar foi para Honório como um golpe de estilete, depois de tanta luta com a necessidade. Era um triste prêmio. Sorriu amargamente e, como o outro lhe perguntasse onde a achara, deu-lhe as explicações precisas. Mas conheceste-a? Não, achei os teus bilhetes de visita. Honório deu 2 voltas e foi mudar de toilette para o jantar. Então Gustavo sacou novamente a carteira, abriu-a, foi a um dos bolsos,
Tirou um dos bilhetes que o outro não quis abrir nem ler e estendeu a Dona Amélia, que, ansiosa e trêmula, rasgou em 30.000 pedaços. Era um bilhete de amor